Todos os dias aparece uma nova evidência, uma nova prova de que esse governo é uma cópia barata do nazismo. Dessa vez o Bolsonaro entrou de novo para o topo das notícias por causa de uma lista onde mandou espionar youtubers e profissionais da comunicação, relacionou os nomes dessas pessoas, fazendo uma espécie de dossiezão que eles chamaram de mapa. Nomes dos principais influenciadores e jornalistas estão nessa lista, 81 deles, com recomendações do que fazer com relação a essas pessoas. Desde monitoramento preventivo a pedido de esclarecimentos. Você vai ver aqui, eu vou trazer para você essa lista. Não, você não está sonhando. A gente está vivendo tempos fascistoides, nazistas mesmo, perseguição mesmo. Faltou estar escrito ali, mandar para a ponta da praia, né? Mandar tomar tubaína. Eu vou trazer para você os detalhes dessas notícias e os principais nomes aqui, pelo menos os que eu conheço. Mas antes vou pedir para que você pare um segundo, se inscreva no canal para ajudar a gente a resistir a tudo isso que está acontecendo. Senta o dedo no like, se inscreve no canal Rony Teles porque é totalmente de graça. Comenta aí embaixo, você já ouviu falar na sua vida que o governo fizesse uma lista de pessoas nas redes sociais para monitorar a atividade, classificando essas pessoas entre neutros, detratores e favoráveis, profissionais da comunicação para determinar como se relacionaria com eles? Comenta, você já viu isso fora de um governo ditatorial, fora da época da ditadura? Comenta, sua opinião é a parte mais importante do canal. Eu vou trazer para você a matéria e depois eu vou mostrar para você os principais nomes que nos interessam nessa lista. Você vai descobrir se a gente tá lá, né? Se a gente é detrator nessa lista. Sem mais enrolação, uma empresa de comunicação contratada pelo governo federal orienta como o órgão deveria lidar com um grupo de 81 jornalistas e outros formadores de opinião, segundo a reportagem. Os tais considerados influenciadores em redes sociais hoje em dia. A medida a ser tomada varia desde o monitoramento preventivo das publicações ao envio de esclarecimentos para eventuais equívocos que ele publicar, ou mesmo propor parceria para divulgar ações da pasta. O jornalista do UOL ressalta que o acompanhamento das publicações sobre um determinado órgão ou autoridade por si mesmo é uma prática corriqueira, mas o relatório revela e leva ao governo as impressões sobre esses profissionais. O levantamento foi intitulado Mapa de Influenciadores e analisou postagens de maio de 2020 sobre o Ministério da Economia e o ministro Paulo Guedes. Ele foi produzido pela BR Mais Comunicação. Essa empresa tem um contrato com o Ministério da Ciência e Tecnologia do astronauta de Araque, que é aproveitado pelo Ministério da Economia por meio de um termo de execução descentralizada de junho de 2020, no valor de 2,7 milhões e que inclui outros serviços de comunicação. Mais uma vez, para que você veja que até para nos perseguir, eles têm trilhares de vezes mais verba do que o que a gente tem para apontar os problemas dele. Só para elencar ali os profissionais potencialmente detratores contra o governo, eles levantaram a graninha aí de 2,7 milhões. Esse relatório foi montado em uma planilha do programa Excel e separou 81 influenciadores em 3 grupos diferentes. Havia o grupo dos detratores do governo Bolsonaro, ou do Ministério da Economia, ou do ministro Paulo Guedes. Isso porque não fica claro no relatório a quem dos 3 cada um dos profissionais estaria detratando. E os neutros informativos e os favoráveis. O primeiro grupo de detratores traz 51 nomes. O de favoráveis traz uma lista de 23 e os neutros informativos contam apenas com 8, isso mesmo. A conta fecha em 82 e não em 81 porque há um nome repetido em 2 campos. Do total, segundo ainda a reportagem, 44 dessas pessoas são jornalistas. Cada nome é acompanhado de um comentário sádico, um comentário sobre o que a pessoa tem escrito nas redes sociais a respeito do governo e em especial sobre Paulo Guedes. Em 8 casos, ao telefone celular do jornalista. No que eu verifiquei pessoalmente, a lista também conta com formação profissional, canal onde atua e sugestões de como lidar com aquela pessoa. Para que você fique igualmente enojado, eu vou mostrar para você um pedacinho de como eles nos tratam aí nessa lista.
Aqui você vê o registro do nosso companheiro José Fernandes Júnior, onde eles mostram o perfil, né, formador de opinião. Aí tem um histórico profissional, professor de direito constitucional, e coloca os lugares, as formações, os títulos, palestras. Coordena atualmente um programa de TV do MPRJ na TV Justiça, tendo coordenado programas de TV da OAB Rio de Janeiro e TVE Brasil e etc. Pequeno empresário há 25 anos, também é proprietário da produtora de TV e de cervejaria no bairro da Lapa, do Rio de Janeiro. Aqui mostra como ele se posiciona sobre certos assuntos também. Ó. Crítico ao governo, José Fernandes Júnior foi contra a reforma da Previdência, a qual se referiu como um grande engodo, bem a palavra que o José Fernandes gosta de usar no canal dele. Eles estão assistindo mesmo. E afirmou que o ministro Paulo Guedes nunca administrou um estabelecimento real, que só trabalhou no mercado financeiro. Vejam que essa gente registra lá, eles estão levantando tudo o que nós estamos fazendo. O que eles vão fazer com essas informações, o que eles querem saber da nossa vida. Nós não somos candidatos, nós não estamos em nenhum cargo público. Esse tipo de informação não deve ser levantada por um governo sobre o seu cidadão. Isso pode ser usado e já foi usado, e a gente sabe que é esse o perfil do Bolsonaro, para nos atacar, para nos prejudicar. Temos irmãos que trabalham em órgãos públicos, temos parentes que dependem de assistência pública. O que vão fazer com essas pessoas? O que eles pretendem fazer? Estamos de novo no nazismo? É isso? Se vão nos perseguir, vão perseguir nossos parentes? Vão nos negar serviço e atendimento? Vão colocar veneno quando a gente for no SUS? Com esse levantamento, essa catalogação de quem são os profissionais? O governo não pode fazer isso. A exemplo do outro relatório sobre os antifas, o Supremo Tribunal Federal tem que agir. E talvez esse relatório tenha existido por causa do Supremo Tribunal Federal, que foi frouxo na ocasião anterior, deu só uma bronquinha. Ai, 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 Paulo Guedes. Ai, 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 ministro da Segurança Pública. Você está fazendo um dossiê, né? Ai, ai, ai. Está aqui o resultado. Quando o Supremo Tribunal Federal se cala, quando o Congresso Nacional se cala, o governo federal faz esse tipo de coisa aqui, ó. Recomendações de como lidar com o José. Aí vamos ver como é que é esse detrator aí. Monitoramento preventivo das publicações do influenciador, né? Fica de olho no que ele fala. Esse perigoso, esse contraventor. Voltamos para a ditadura, né? Como é que eles falavam, né? Os contraventores, os subversivos. Envio de esclarecimentos para eventuais equívocos que ele publicar. A partir dos posts que ele fizer sobre economia, monitorar se há algum debate equivocado e publicar postagens que esclareçam de forma mais indireta essas mensagens. Tá aí. A forma como lidar para além do monitoramento parece até razoável, só que a gente não é otário. Só de ter colocado ali na lista como um detrator alguém razoável, como por exemplo o professor José, já mostra o que eles consideram como detratores, né? E na visão de Bolsonaro, ninguém é informador imparcial, né? Colocaram ali 8 nomes. Eu fico me perguntando o que precisa a pessoa fazer para ser justo somente informar na cabeça do Bolsonaro. Você tem que ver errado e mentir, fingir que não tá vendo o que está sendo falado de mentira, né? Que tipo de equívoco posta o professor José Fernandes? Nenhum. Que tipo de detração o professor José Fernandes faz, a não ser apontar os grandes, gigantescos erros que o bolsonarismo faz? Rony, você tá nessa lista? Então, aqui entra a parte interessante. A resposta simples para a sua pergunta é, infelizmente, não. Eu acho que seria uma espécie de honra ser considerado por um governo tão abjeto como um detrator. Mas, por outro lado, como eu já falei, a gente sabe que esses dados serão utilizados para fazer maldades com as pessoas, então, por outro lado, é bom não estar aí. As razões de não estar aí podem ser as mais diversas, porque, do meu ponto de vista, nenhum parâmetro de separação pareceu razoável. Se você for levar em consideração a qualidade da comunicação, muitos outros nomes de peso, como Leonardo Atush, não estão à lista. Se você for levar em consideração o tamanho do canal, muitos canais maiores do que o José Fernandes não estão na lista. Se você for levar em consideração a agressividade da comunicação, tem canais que falam de forma muito mais contundente do que o José Fernandes, não estão na lista. Parece que, como o jornalista falou, o parâmetro é falar muito de economia, está relacionado a Paulo Guedes diretamente ou a ciência e tecnologia. Nós, apesar de gostarmos de estar ligados à ciência e tecnologia, quase não estamos conseguindo falar disso. E de economia não é mesmo a nossa praia, a gente praticamente não trata desse assunto. Algo que me ocorreu pode ser a desnecessidade de inclusão de alguns nomes muito óbvios. Porque, por exemplo, para que colocar aí
o Kiko do DCM, o Atusto do 247, se todos sabem claramente que esses são nomes memoráveis e são detratores ao governo, né? Então, não sei te falar qual é o parâmetro, mas vou te dar aqui alguns nomes dos quais eu conheço que estão por lá e vou tentar deixar no primeiro comentário fixado a lista completa dos detratores, ok? Felipe Neto está lá, professor José Fernandes, Guga Chakra, Natália Rodrigues, Eduardo Moreira, Vela Magalhães, Luiz Nassif, Marco Antônio Villa, Raquel Scheherazade, Gessé Souza e Sabrina Fernandes. E mais outros 50 e tantos nomes. Vai estar no primeiro comentário fixado, caso você queira verificar se o seu youtuber favorito está lá. Novamente, já te antecipo que a maioria dos youtubers que eu conheço, que provavelmente são aqueles que você vai procurar, não estão nessa lista. Mas para não deixar o governo Bolsonaro com um gostinho de me chamar de detrator, eu mesmo vou me nomear como um detrator oficial do governo Bolsonaro e ainda vou seguir o Felipe Neto. Vou colocar para você aqui a fotinha do Rony Telles, detrator. É isso aí, ó, Rony Telles na roça, detrator. E se ser um detrator do governo Bolsonaro é apontar os erros claros que ele comete, que não dependem de parcialidade, dependem de ter um cérebro dentro da cabeça, acho que estou seguro em dizer por vocês todos que nós somos todos detratores. Vamos lançar essa hashtag aí, vai lá no Twitter, me segue, canal Rony Telles, comenta a hashtag somos todos detratores, beleza? Não se esquece, senta o dedo do like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação, comenta seu comentário, é a parte mais importante do canal. A gente se vê mais tarde. Um abraço. Fui!